E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um Multiforma Podcast. É um privilégio estar mais uma vez entrando na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, levando e compartilhando a palavra de Deus através desse ministério que Deus nos incumbiu, deu a responsabilidade. A gente em off aqui, a gente já ficou sabendo que a gente não pode dizer não, ou melhor, para dizer não tem que ser corajoso. Ser mais corajoso para dizer não do que sim. Fica aí, hein? Pensa nisso aí, porque a gente já recebeu aqui no dia. Uma chineladazinha de leve. Ai, do céu. Mas é um privilégio estar entrando na sua casa, na sua vida, compartilhar em mais esse episódio aqui. Tenho certeza que vai ser mais um episódio maravilhoso, abençoador. Estou aqui com o meu parceiro, meu irmão, Adiel. Fala, Tiagão. Prazer, Fala, povo de Deus. Novamente, meu irmão. Sempre bom estar junto, né, Tiagão? Sempre bom. Ainda mais falando do amor de Deus, né? Das coisas que ele fez, faz e continuará fazendo no nosso meio. Fala, povo de Deus. Saudade de vocês, hein? Fazem um comentário conosco, vocês estão meio sumidos, não estão falando nada com a gente. O que está acontecendo? Aí, Tiagão. Puxou a orelha mesmo. Tem que puxar já a minha aqui devagarzinho. Mas tenho certeza que vai ser mais um dia de bênção, né? Nossa convidada especial, né, Tiagão? Muito especial, muito especial. Não a conhecia, mas já conheci. Já estou feliz em conhecê-la. Já conheci. Gostei. Vi que é mulher de Deus, isso é importante. Isso, glória a Deus. Aqui, antes da gente apresentar a nossa convidada, que você já sabe quem é, a gente quer te lembrar de compartilhar esse vídeo, mandar para o máximo de pessoas, para eles serem abençoados assim como você será, a gente tem certeza. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo aqui embaixo e se inscrever nesse canal. Se o YouTube entende que esse vídeo é relevante, pode abençoar muitas outras pessoas, tá bom? E também falar das nossas redes sociais, passar lá no Instagram, TikTok, Facebook, Multiforma Podcast. Se inscreva lá nas nossas redes sociais, que você vai estar ajudando esse projeto aqui também. Junto com falar em ajudar, falar dos nossos parceiros aqui, ó, Café de Pote, que tem estado aqui com a gente já ao longo desse mais de um ano de programa. Eles acreditaram nesse ministério, nesse projeto, nesse propósito de Deus. É um casal, uma família de Deus, família, né, Diel? Abençoada. Já estiveram aqui também com a gente, batendo esse papo, falando um pouco das coisas de Deus. Você tem a oportunidade de adquirir esse produto aqui, ó, lá no @café_d_pote. Só mandar um DM lá para eles que vocês receberão aqui, ó, terão a oportunidade de conhecer e degustar esses sabores aqui. São mais de 7 sabores agora. Está lançando cada vez mais. Cada vez mais sabores, misericórdia. Estão querendo deixar o reino de Deus cada vez mais saboroso, né? Glória a Deus por isso. Amém. Coisa boa até tem que ser feita, né? Alguém já disse, né, Diel? Se no céu tem café. É café de pote. Aqui, ó. Vai lá no Instagram deles que vocês têm a oportunidade de comprar, ver como é que eles podem entregar para vocês, tá bom? E não menos importante, Doce Alegria, tem estado com a gente desde o primeiro episódio, está lá na Estrada Mineira, número 1587, Correias. É a loja de alimentos e bebidas mais completa de Petrópolis. Vai lá e confere lá, fala assim, ó, o pessoal falou que é a loja de alimentos mais completa de Petrópolis, vim conferir. Você vai ver se você vai sair abençoado, não só pelos alimentos, mas também sempre com uma palavra de carinho, amém, de amor, né? Com certeza, sempre. Um ambiente muito familiar. Graças a Deus. Vai lá, confere lá. Estrada Mineira, número 1587, Correias, Café de Pote, Doce Alegria. Esses são os nossos parceiros aqui do Multiforma Podcast. Tá bom, pessoal? E agora falar da nossa convidada, né, Diel? Tiagão, tu tá empolgado, hein? Fala rapaz, é pastor de verdade, tá falando pra caramba. Eu nem falo tão rápido assim, não, rapaz, mas acho que eu tô nervoso. Não, tô nervoso. Quando você falou o underline, Thiago, tá tranquilo, não tá errando, tá tranquilo, não tá nervoso, não. Jesus, mas é nervoso. Quando eu tô nervoso, eu falo rápido. A presença da nossa convidada aqui me deixa nervoso. Ela é uma pessoa que eu falei pra ela que eu conhecia de longe, né? A gente também é a oportunidade que a gente está tendo de conhecer ela pessoalmente, mas sempre ouvi muitas coisas boas. Só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Isso é melhor muitas das vezes, né? Mas agora a gente tem o privilégio de conhecer a senhora pessoalmente e receber de Deus através da sua vida. Pastora Márcia Cordeiro, né? Salve de palmas. Seja bem-vinda. Prazer, pastora. Muito bom poder estar aqui com vocês, poder estar aqui, né? Falando um pouquinho do amor de Deus, conhecendo vocês, né? O projeto.
E assim a gente já coloca em oração a vida de vocês para que vidas sejam muito alcançadas. Amém. Né? As pessoas estão ouvindo a pastora falando como é que ele ficou nervoso com a presença da pastora. Ela fala tão manso, né? A senhora é sempre mansa assim, pastor? Sou. É? Sou. As pessoas acham que não. Eu achava que não, eu ia falar isso agora. Isso, porque quando você me vê ministrando, pregando, né? As pessoas acham que não, mas não, sou assim. Consigo ser tranquila. E se a senhora pudesse explicar o porquê dessa, entre aspas, mudança pregando e fora do altar, por que a senhora... Então, nunca parei para pensar nessa mudança, não, mas é uma mudança gritante, né? Mas eu acredito que é pela presença do Espírito Santo, né? Naquele momento eu sou um instrumento, né? Eu me coloco disponível ali, então não sou mais eu na íntegra, né? 100% ali. Então, eu acredito que seja Deus por falando isso. através da Exatamente, senhora, né? exatamente. Então, é bem diferente do meu contexto do dia a dia, né? Quem me acompanha é bem. Porque as pessoas acham que eu saio gritando, né? Saio falando em línguas pela rua. Graça e paz, aleluia. Não. Sou bem mais comedida, né? Mas eu acho que é o Espírito mesmo que envolve a gente. Amém. E traz uma alegria, né? Eu acredito que vocês sobem no altar e subir no altar é uma honra. Né? Você pregar a palavra é uma honra muito grande. Você anuncia a voz daquele que comanda o mundo. Não só o mundo terrestre, mas o mundo celeste, né? Então é uma honra muito grande, muito grande. A gente sente, né, quando sobe no altar, né? Sente sim medo, receio, né? Temor e tremor. Sim. Mas eu acho que talvez o primeiro sentimento é esse, né? Honra, né? Sim. Eu poderia ter escolhido tantas pessoas, né? Exatamente. Você chega na igreja, não sei se vocês já tiveram essa experiência, você chega com uma pregação. Comigo acontece de vez em quando, né? E quando você chega com a pregação, vai ser isso, vai ser isso. Aí Deus fala, não vai ser isso. Aí fala, você é o dono da igreja, né? Então você pode mudar todo o contexto daquilo que... Aí tem gente que fala, pastor, você não fica nervosa? Eu falo, meu filho, já tô ali, né? Ficando ou não nervoso, você tem que fazer aquilo que ele manda. Né? Por isso que o sim é importante. O não. Mas aqui, pastora, Ah. se apresenta pra gente, o povo poder saber quem é a pastora Márcia Conceição, qual é a igreja. Cordeiro, desculpa. Cordeiro. De qual igreja? Não coloca esse nome. Tô brincando, é brincadeira. Então, eu sou da igreja metodista, Catedral Metodista em Petrópolis, né? Estou ali, estou como pastora. Eu acho que a gente está como, né? Durante já 5 anos. Eu era da Metodista Nova Itaipava, depois eu fui para a Catedral, então estou ali. A Catedral é o meu 3º ano. É um desafio, né? Estar ali na Catedral Metodista, mas tem sido um momento de aprendizado, um momento abençoado também. Então, eu sou Márcia, né? Na íntegra, mas também estou como pastora nesse momento. A senhora estava falando em off aqui que está na catedral e também na Metodista do Quitandinha, que Quitandinha, agora né? é uma extensão da Metodista Catedral. Na Quitandinha está 4 meses? 4 meses que eu tô lá. Benção. Aceitando os desafios de Deus, né? Os Não cultos são poucos, né? Não. Os cultos são no mesmo dia? As duas? Não, os cultos na Catedral, terça-feira, que é a terça-feira profética, né? Que a gente faz um momento de oração, de busca, de profetizar mesmo sobre a vida do povo, né? Incentivar o povo também a orar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Aos domingos, a gente tem 2 cultos pela manhã, 8 horas, bem cedinho, que ele é de 8 às 9, depois tem a escola dominical, depois 10h30. Aí vai até meio-dia. Aí à noite tem na Catedral, né? Às 19 horas, depois tem também junto, né? Trabalhando todo mundo junto. Na Barão, né? Que a gente tem uma extensão na Barão. E no Quitandinha também, às 19 horas. Funciona todo mundo junto, mas em lugares diferentes, né? E mais no mesmo horário. Bastante trabalho, né, pastor? Muitos. Bastante trabalho, Muito. rapaz. Muito. Tem dia que eu falo assim, Deus, tu tem que me ajudar. Tem que me ajudar. E eu ainda faço a pastoral da escola metodista. Olha, uau. Isso aí. Você mora para Itaipava ou mora no centro? Não, então, eu morava em Itaipava, quando eu vim para a Catedral, fiquei um tempo no Bonfim, né, que a minha família mora no Bonfim. Mas quando deu esse mover todo que eu precisava estar mais presente na Central, eu agora estou morando na Rua Tereza, que aí fica mais perto próximo, ali. né? Isso.
que aí dá para você se locomover mais rápido, né? Então, Thiagão, Também. esse rostinho, tô vendo esse rostinho é conhecido. Por ser do Bonfim, eu acredito que eu conheça realmente. Eu falei, eu conheço. Eu não tô lembrando, mas eu acho que eu conheço. Morei no Bonfim, nós fomos morar lá, eu tinha 10 anos. Aí morei até os 29, 28. Casei, e aí depois não voltei pro Bonfim agora, num período também que foi de um grande reboliço que Deus faz, né? Eu acredito que faça na vida de vocês também, e na vida, né, de quem tá nos assistindo. Foi bem desafiador, mas agora eu tô no centro da cidade. Ô, pastora, já que a senhora falou um pouco desse período do Bonfim, né, que chegou com 10 anos. A gente geralmente começa esse programa aqui, eu falei pra senhora que a gente só tem uma pergunta. E a partir daí a gente vai desenvolvendo a nossa conversa. E a pergunta é inicial, como é que foi o encontro da senhora com Jesus? Sim. Se a senhora veio de uma família cristã já, como é que foi essa conversão? Conta um pouco pra gente. Não, minha família não era cristã, né? Uma parte era Allan Kardec, outras religiões, né? Eu, como estudava no Colégio Padre Correia, eu ia na Igreja Católica. Né? Gostava muito daqueles movimentos lá que tinha. Da época da irmã Nadir, não? Isso, Nadir, tá vendo? me deu aula de português. Ele tá A irmã explicando Penha, essas né? coisas. A irmã Penha também que me deu aula de geografia. Então, fiquei ali um período, depois fui estudar no Anglicano, em Araras. Mas, assim, a minha conversão aconteceu com 23 anos. Né? Eu vivi um período... Eu conheci Jesus, fui apresentada para Jesus com 15. Um projeto que tinha no Bonfim, de uma pastora que está em Portugal agora, a Cindy. E ela era da Wesleyana, juntava os jovens ali do Bonfim na escolinha, né? E a gente passava alguns momentos ali dos sábados com ela, e ela ministrando a palavra, foi muito bom. Aí eu fiquei 1 ano indo na Metodista Wesleyana, mas era adolescente, né? No centro? No centro, na central, né? E não me firmei. Continuei vivendo a vida do mundo mesmo. Mas aos 23 anos, eu estava no 4º período de psicologia, na UCP, e muito vazio. Vazio, muito vazio. E eu pensei um dia assim, falei, tem que ter uma direção. Só que eu já tinha um respaldo, assim, daquelas tias que se convertem da família, que são as primeiras, e que oram instantaneamente pela família, que a família tem que se converter, que não sei o quê, né? E eu tinha 2 tias específicas que oravam muito pela nossa conversão. A minha mãe, o que a minha mãe fez? Alugou a casa dela, na parte da frente ali, para a congregação metodista, que era uma de Cascatinha. Alugou. E toda vez que eu passava, tinha culto, né? O pessoal ali, não sei o quê. E o dirigente falava, um dia você vai vir pra cá. Olha só. Falei, não vou não. Não vou não. Mas, enfim, um dia eu estava dentro de um baile, né? Especificamente, dentro de um baile. E eu ouvi uma voz dizendo, isso aqui não é o seu lugar. Mas só que essa voz falou audível. E eu fiquei assim, eu não consegui mais continuar dançando, não. Você entendeu na hora que era Deus? Não, eu não consegui entender quem estava falando. Mas foi audível. Porque, tipo assim, quando você tá num baile, o som é estrondoso demais. Sim. Você quase não ouve a pessoa falando ao seu lado, né? E eu lembro que a voz falou, esse aqui não é seu lugar. E eu falei, meu Deus, quem que tá falando comigo? Aí eu fui até uma pessoa que eu namorava, eu falei, você falou comigo? Ele falou, não falei nada contigo. Tá, continuei ali. Mas eu não consegui mais dar continuidade, né? Como eu estava. Aí falou de novo, isso aqui não é seu lugar. Encontrei um primo, né, específico. Falei com ele falou assim, cara, isso aqui só pode ser a voz de Deus. Olha só. Né? Porque ele meio que conhecia a palavra. Tava ali também no meio, né? Aí eu falei, não, vou embora. E aquilo me inquietou, fui embora. Depois daquele dia, foi num domingo isso. Eu passei a semana inteira inquieta. Extremamente inquieta. E eu falei, eu tenho que arrumar uma solução para minha vida. Liguei para essa tia, uma das tias que oravam, já morava no Rio de Janeiro. Liguei e falei, tia, eu posso morar contigo um período? Ela falou, mas como assim, né? Como é que vai ser? Você tá aí na faculdade? Eu falei, não, pego transferência para o Rio e faço a faculdade no Rio sem problema nenhum. Ela falou, pode vir. Aí falei com a minha mãe, não, como é que você vai morar no Rio, que não sei o quê, aquela coisa toda. Aí num domingo, dia 26 de fevereiro de 2002, arrumei tudo na mochila e fui embora pro Rio de Janeiro. Cheguei lá na casa dela, ela me recebeu,
E assim, olhando agora, ela não tinha espaço para me receber. Mas eu acredito que Deus tocou algo no coração dela, assim, sabe? Porque eu fiquei com aquela coisa no meu coração, preciso ir na igreja hoje, preciso ir na igreja hoje. E ela era a pessoa mais de confiança que você tinha próximo, né? Isso, isso. Tinha uma Ela outra só- tia também que era da Metodista Wesleyana, que orava também pela família toda. Essa tia que eu fui morar, parte da minha mãe, que é a irmã mais velha da minha mãe. Tinha mais afinidade, vamos dizer assim? Não, a outra também tinha. Mas só que eu senti de ir pra essa tia, né, no caso. Aí quando chegou de tarde, eles estão se arrumando pra ir pra igreja, né? Ela não falou nada comigo, não me chamou. Eu quieta. E aquilo no meu coração. Comecei a me arrumar também. Aí ela falou comigo assim, tu vai na tia, né? Numa outra tia que tinha lá, que não era da igreja, que era irmã da minha avó. Falei, não vou na tia Mirinha, não. Ela, não, tá desarrumada, vai dar uma volta? Eu falei, não, vou na igreja com a senhora. Aí ela pegou e falou comigo assim, amém. Vamos pra Mulher de igreja. Deus, a sua tia. Né? E aí eu fui. E aquele louvor maravilhoso, metodista de Copacabana. Maravilhoso. E o pastor não fazia o apelo. Eu falei, Deus, eu quero aceitar Jesus, eu quero me entregar. Fiquei com aquilo, queimando no meu coração. Pronto, aí aceitei Jesus naquele dia, minha vida mudou depois daquilo. Um mês depois, o pastor, né, que já faleceu, ele no culto da manhã, ele falou, domingo que vem eu vou fazer o batismo, né? E eu gostaria muito, né, que as pessoas começassem a orar para quem vai batizar, que o pessoal já estava estudando, fazendo aulinha, né, aquela coisa toda. Aí falei com ele, ele falou, não, faz a aula, né, que aí eu te batizo. Né, então tá bom, pastor. Mas o meu coração pulsando para ser batizada. No outro domingo a mesma coisa, e era o domingo do batismo à noite. Tá, fui para casa e fui caminhando, nem fui com a minha tia, com minhas primas, não. Quando deu de tarde, ele ligou. Sônia, eu tava aqui em casa e o Espírito Santo falou comigo que é para me batizar a Márcia hoje. Olha. Aí ela falou pro pastor, né? Glória a Deus, pastor. Mas aí não ia dar tempo de chamar ninguém, porque todo mundo tava em Petrópolis e eu tava lá em Copacabana, né? E eu falei, tia, glória a Deus, glória a Deus. Foi isso que eu pedi de manhã, né? E a obra que Deus fez na minha vida foi muito rápida. Muito, assim, estrondosamente. Por isso que eu comentei do não. Porque eu falei sim. E quando a gente fala sim, o negócio anda rápido. Quando a gente fala não, a gente fica preso. Preso numa incerteza. E a gente fica meio vazio, sabe? Sem... Fala, poxa, eu tô até fazendo isso aqui, né? Sou pastor, sou diácono. Tô até fazendo, mas tem alguma coisa que não tá encaixando. As pessoas acham que o não é mais confortável, né? Isso. Não, Mas não faço, é, que né? aí eu fico, não vou passar retaliação, né? Não vou passar nenhuma guerra, mas passa a guerra no não. E a guerra é dupla. Porque você falou não para Deus e o inimigo fica ali, ao derredor, né? Perturbando a nossa cabeça. Tá bom, fui batizada e Deus começou a ministrar no meu coração a palavra. E eu estudava psicologia, eu amava os livros de Freud, eu achava aquele cara sensacional. Falei, que gente, que homem inteligente, que não sei o quê. Mas só que aquilo começou a confrontar as teorias dele, não nada contra, né? Freud, nem a psicologia. Eu até quero dar continuidade, eu não finalizei o curso. Mas a Bíblia batia, mas batia muito forte. Por isso aqui não encaixa, isso aqui não encaixa, não encaixa. E a primeira vez que Deus me visitou na palavra foi em Gênesis 12. Sai da tua casa, da tua parentela. Falou para Abraão. O que Abraão falou para Deus? Saio. Ele não falou não. Eu falei, então eu quero viver isso aqui. Toda vez que o Senhor fala comigo, eu vou fazer. Todas as vezes. Pode doer. Pode doer na carne, na mente, pode doer aonde for, mas todas as vezes. Porque o Senhor me tirou mesmo do lamaçal. E eu não posso falar não para o Senhor. E eu comecei a entender, assim, o meu processo, né? De vida. E aí tive uma experiência muito forte com Deus, que foi até na palavra que eu vou deixar aqui, que é no Salmo 139. Quando tu lê o Salmo 139, tu não tem coragem de falar não para Deus. O que tu fala é muito fenomenal. Nós fomos criados, né? Tecidos no ventre da nossa mãe. Isso é muito profundo. Antes da gente existir, ele já nos conhecia. E a gente tem coragem de falar, não, Deus, não, agora não. Eu vou me preparar mais um bocadinho, né? Então foi por isso que eu não falo não para ele. Tem hora que eu penso, falar, Deus, será mesmo que não sei o quê? Mas eu penso só 5 minutos, daqui a pouco eu falo, não, eu vou fazer. Né? Não fico ali protelando.
agarrada, né, dentro daquilo que é o meu pensamento. Porque se eu fosse pensar nisso, eu estou 23 anos na presença do Pai, né? Eu não iria chegar onde eu cheguei. Eu não iria viver. Tudo que viveu, né? Nunca. Tá vivendo ainda, né? Ainda estou vivendo e eu quero viver mais. Tem muito para viver ainda. Muito. Eu tenho falado, assim, eu gosto de falar isso, eu quero anunciar isso. Eu quero, né, e eu acredito que você queira também, eu quero incentivar, né, vocês a viverem isso. Eu quero ver o paralítico andando. Eu quero ver o cego enxergando. Eu quero ver, né, as pessoas colocando câncer para fora. As pessoas sendo curadas, restauradas, libertas. Né? Eu vejo, mas eu quero ver coisas muito sobrenaturais, assim. Meu coração agora pulsa por isso, sabe? E você vê a pessoa convertida, mas literalmente liberta, com o coração cheio, convertido mesmo. Não meia pedra, meia tijolo, não né? Convencido. Não convencido, mas o coração, porque o coração convertido, ele pulsa muito forte por Cristo. Ele não tem dúvida, não tem receio de nada, absolutamente nada. E aí essa experiência, né, que eu tive foi com o Salmo 139. Eu li esse salmo e deitei. E nessa época eu ainda estava namorando um namoro, né, que no começo da conversão eu ainda estava com um namoro do mundo ainda, né? Isso foi quanto tempo depois da sua ida para o Rio até essa experiência com o Salmo 139? Mais ou menos assim. Um ano. Um ano. Um ano. Que aí depois foi a primeira vez que eu ministrei a palavra. E aí teve outro impacto também, que aí eu falei, não, eu quero viver isso para sempre, né? Aí eu li o Salmo 139 e nessa época, né, essa pessoa que eu namorava, ele ficou, né, deitado numa outra cama, eu fui deitar na minha cama. E aquele conflito, né, imenso, eu falei, Deus, eu quero viver isso aqui, o que é isso aqui? Pronto, quando eu deitei, meu corpo colou na cama. Vocês já tiveram essa experiência? Já? Já teve, não? Então tu vai ter, em nome de Jesus. Colar na cama? Colar e tu não conseguir mexer. Né? Você pode até colocar aí nos comentários se você já teve essa experiência com o pai. É muito tremendo. Colou. Quando colou, eu não consegui mais mexer. E eu tenho, assim, eu gosto... Agora não tenho feito isso, mas eu gosto de dormir com a porta do quarto completamente fechada, tudo escuro, para dormir melhor, né? Também gosto. E eu fechei a porta do quarto. Eu tenho certeza que eu fechei a porta do quarto. Quando eu colei assim, a minha boca começou a inchar. E o coração batia muito forte. Como eu acredito que seja um sintoma de infarto, que você tá indo embora. Eu falei... não quero viver isso não, meu Deus do céu. Infartar não. Infartar não quero não. Mas não me infartou. Estou aqui para contar a história, né? E aí eu lembro que eu fiquei meio que rodando assim, fora do corpo, né? E rodando assim no quarto. Quando eu parei, eu vi meu corpo. E eu falei, meu Deus do céu. E entrou no quarto 3 seres enormes, assim. E ficou como se fosse sol de meio-dia. E eu lembro que o do meio me pegou pela mão, me sentou na cama e falou assim, aquieta. Eu sou contigo. Eu estou contigo. E eu vou ministrar na sua vida. E a partir de hoje você não será mais a mesma. Glória a Deus. Sentei na cama. E o corpo do lado, assim. E eu falei, meu Pai eterno, Jesus tem misericórdia. E eles começaram a ministrar os 3 numa língua que não existe na Terra. A gente até fala, né, em línguas, mas eu nunca vi ninguém falando essa língua celestial. Nunca vi. E ele foi ministrando, segurando da minha mão, né, e eu sentia, no caso, né, o meu corpo que estava deitado ali, que na verdade eu estava no espírito, tudo quente, pegando fogo. E ele falou assim, vou mudar o teu comportamento, vou mudar a sua linguagem, vou mudar tudo. Tá, aí ele começou a ministrar, e eu lembro que eu deitei, eram umas 11h30, mais ou menos. Quando esse período todo acabou, que eles foram embora e que eu voltei pro corpo, que deu aquele impacto, eu levantei chorando, toda dormente, e eu não conseguia falar. E eu lembro que eu fui ver no relógio, 3h30 da manhã, isso durou 11h30 até 3h30, 4 horas. 3 horas e meia, 4 horas. 4 horas. Então, no tempo de Deus, rapidinho, né? Mas no tempo da terra demorou pra caramba. E quando eu olhei pra porta, a porta estava entreaberta, assim. E eu falei, meu Pai, realmente aconteceu alguma coisa que eu não tô entendendo. Eu preciso entender. Era nova convertida, né? E não conseguia falar, só chorava. Sentei na beira da cama chorando. No outro dia, acordei com o corpo dormente, muito dormente, boca dormente, como se eu tivesse com a boca desse tamanho. E eu falei, eu vou na minha tia Antônia.
que era outra tia da parte do pai. Vou lá visitar ela, ela estava num período de enfermidade. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, Deus falou comigo que você viria aqui. E ele pediu para eu te explicar o que aconteceu. E ela me explicou, e aí pronto, aí começou. E aí depois passou um período, esse dirigente dessa congregação que falava, um dia você vai estar aqui com a gente, ele me convidou, não sei quem foi mais doido, né, ou eu ou ele me convidou para pregar, primeira vez que eu preguei, no culto de missões, 1 ano de conversão, preguei essa palavra de Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar, né, ou seja, um caminho novo, um tempo novo, e encarei. Falei, Deus, agora que seja comigo. E eu estava muito apaixonada, assim, muito apaixonada pela palavra, né? E aí, nesse culto, ele convidou a minha irmã, o meu cunhado. E aí, meu cunhado e a minha irmã convidaram meu cunhado convidou a mãe, né, que era a sogra da minha irmã. Teve uma vizinha também. Os 4 aceitaram Jesus. Olha, glória a Deus. Na primeira ministração. Estão com o Senhor até hoje. Glória a Deus. Então, Deus faz, né? Então, eu entendi naquele momento que Deus tinha uma obra comigo. E às vezes eu fico muito impactada quando a pessoa não entende o que Deus tem com a sua vida. A gente precisa entender isso, sabe? Para não protelar, não demorar o processo. Tem alguns processos, né, na nossa história que demora muito, porque a gente não se coloca disponível a entender. Eu realmente não estava entendendo nada, mas eu falei para Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver para ti. Se a senhora, como pastora, hoje pudesse dar um conselho, eu acho que talvez seja ainda é um grande dificultador para muitas pessoas. Sim, isso, né? Descobrir o seu propósito, né? Descobrir... Tem gente que está sobrevivendo, né? Isso. É crente, se batizou, passou pelas águas, fala, tem dons, mas ainda não descobriu isso. Sim. A senhora, como pastora, se a senhora puder dar um conselho de qual uma das formas de descobrir isso, como é que a senhora fala? O que a senhora falaria para essas pessoas, sabe? Eu não vou dar um conselho como pastora, eu vou dar um conselho como filha, que entendeu quem era o pai. Então, quando a gente entende quem é o pai, por mais que a gente tenha medo, receio, mas o nosso coração cheio da presença do pai, a gente vai, avança. Avança, mesmo com medo. Então, eu aconselho as pessoas irem. Né? Se Deus te chamou, estabeleceu algo sobre a sua vida. E às vezes Deus não falou uma vez. Ele já falou mais de milhões de vezes. Ele já mandou anjo, já mandou arcanjo, já pendurou assim, tipo um outdoor na tua frente. Mas tu não vai. E tem gente que fica feliz com isso. Deus já falou comigo 5 vezes. É porque tu é teimoso. Deus não quer ser repetitivo, né? Isso. E não é nem... A gente foi embora, hein? Foi embora. Foi embora. E não é nenhuma teimosia. É o que eu falo com vocês, é uma coragem. Como assim? Né? Os anjos proclamam a glória dele. Santo, 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 né? E a gente fica nessa resistência humana que só Jesus para ter misericórdia. Né? Então, eu aconselho, né? Vocês e a mim também, e todos os que estão nos assistindo. Não resista. Não resista à glória dele. E talvez seja esse um dos motivos pelos quais a gente ainda não tem vivido esse sobrenatural, como a senhora falou que tem o desejo, né? De ver pessoas botando câncer para fora, né? Sim. Talvez esteja faltando muita da coragem na gente, né? Isso. Porque o problema não é Deus, né? Isso. Aí eu brinco com o pastor lá da igreja, o pastor Josué, né? Que é do campo de expansão da Barão. Aí eu falo, né? Falei na minha última ministração na terça-feira que eu quero ver, né? Um morto levantando do caixão. Sim. Aí eu falei assim, vai estar eu e o pastor Josué fazendo velório. E quando a gente botar a mão assim, um outro vai levantar. Aí eu falei, amém, pastor? Amém, amém. Aí ele falou, a senhora ainda me deixou numa situação muito difícil, né? Como é que eu vou falar não? Porque às vezes Deus tem isso conosco. Igual, por exemplo, Deus nos coloca dentro do hospital em vão. Deus não nos coloca nos lugares em vão. Né? A gente não anda à toa. Você saiu da sua casa hoje, eu saí da minha casa, não foi à toa. A gente saiu com um propósito. A gente vai encontrar muitas pessoas na rua, muitas pessoas. A gente vai encontrar muitos mendigos, muitas pessoas sofrendo. Às vezes tem alguém na fila, assim, do caixa do mercado. Eu tive uma experiência grande no mercado com a menina do caixa, né? E você tá na fila e a pessoa da frente
precisando de algo. E tu tá ali. Tu tem esse algo. Mas a gente não dá esse algo. Não ministra esse algo. Então, assim, eu tenho incentivado as pessoas a viverem além das suas próprias vontades. E a gente vive realmente um dia de cada vez. E às vezes a gente não vive essa questão de Deus, no chamado, na íntegra, porque a gente quer viver 365 dias em um dia só. É um dia de cada vez. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue viver o chamado de Deus. Que quando a gente vive, vamos supor, a gente está hoje aqui vivendo esse dia. Esse dia nunca mais vai voltar. Mas, ao invés de eu viver esse dia intensamente com ele, eu quero viver as minhas preocupações que eu tenho daqui a 15, 20, 30 dias. Aí você não vive. Você não vive nem o que ele tem, Pro hoje. né? E nem o que você precisa viver. Porque você vai estar cansado, sobrecarregado e etc. Aí gera ansiedade, né? Eu não vou viver esse dia novamente mesmo, não. Mas eu vou viver muito do que você está falando aqui hoje. Amém. Eu acho que você hoje veio aqui para ser mulher de Deus na minha vida. Eu tô quietinho e falei, Senhor, tá só falando comigo, Senhor. Amém. Tenho certeza Amém. que não vou viver o dia. Mas muito que está sendo falado aqui, eu tenho certeza que eu ainda vou viver mais para Amém. frente. Ainda vou lembrar o Amém. Tiagão com isso. Amém. Lembra aquele dia lá, Tiagão? Dia tal, assim? Uhum. Você tem sido, até agora, mulher de Deus na minha vida. Tá só... Amém. Tô Glória a sem Deus. palavras, tô sem palavras. Aí eu vim aqui só por causa do Tá diácono. vendo? Amém. Glória a Deus. Tá vendo como é que Deus faz? Voltando um pouquinho na faculdade da senhora, a senhora fez basicamente um caminho inverso do que as pessoas costumam fazer em faculdade de humanas, né? Isso. Geralmente quem é da igreja e vai para a faculdade de humanas, a maioria das pessoas que fazem esse caminho se desviam, Sim. né? Seja pela falta de estrutura, É. falta de fundamentos, né? E a senhora fez o caminho inverso. Sim. Eu também sou de humanas, eu gosto muito de humanas, exatas não é comigo não, você tem que fazer conta não. Agora, falar sobre gente com gente, eu amo. Se a senhora pudesse dar um conselho para essas pessoas, sabe? Que estão... Fazem o caminho. Que conselho a senhora daria? Porque a Márcia, ela hoje, ou naquele período, né? Ela trancou a faculdade e um desejo da senhora voltar a fazer, mas a senhora trancou a faculdade. É. Mas tem Eu ainda muitas pessoas cheguei- que não vão trancar, vão É. continuar ali, né? Eu ainda cheguei no Rio, né? Nesse período que eu fiquei no Rio morando, né? 2 anos e meio que eu arrumei um emprego lá. Enfim, ainda fiquei lá. E fiquei nessas subidas e descidas, né? Final de semana Petrópolis, dia de semana no Rio, para poder trabalhar. E estudava também. Aí eu pedi minha transferência daqui da UCP para Santa Úrsula. Mas eu acho que o meu coração foi muito impulsionado por causa do chamado. Eu poderia ter intercalado? Sim, poderia, não teria nenhum problema. Só que eu acho que naquele momento, Deus precisava fazer isso comigo, naquele momento ali. Tanto que depois eu fiquei sem dinheiro, né? Eu não consegui pagar, e aí eu tranquei, resolvi trancar. Mas também teve um outro porém. Aí eu falei, não, eu vou fazer então pedagogia agora. Vou dar aula. Aconteceu a mesma coisa. Eu fui até o 6º período de pedagogia. Olha só. Tranquei pedagogia, não finalizei pedagogia. E aí, quando eu cheguei aos 36 anos, Deus começou a trabalhar nessa questão do pastoreio, né? Do chamado do pastoreio. E aí eu entrei para fazer teologia. E na Metodista a gente tem um processo longo, né? Para formação pastoral. Comecei a fazer, fiz o POV, né? Que a gente faz 1 ano de orientação vocacional, né? Preparação. Depois eu fiz 4 anos, pronto. Aí na teologia eu fiz até o final, finalizei. Estou finalizando agora um estágio probatório também. Mas nas outras áreas eu não consegui finalizar. Só naquilo que era para ser feito mesmo para o pai. Então, por isso que eu tenho esse desejo para voltar. Mais um conselho. Não faça ao contrário. Se você já é de Cristo, você vai entrar numa faculdade, continue em Cristo. Porque só vai agregar. Na verdade, você entrou na faculdade para quê? Para que você tivesse oportunidade de ganhar pessoas naquela área. Então não faça o retrocesso. Por quê? Porque a ciência ela acaba conturbando a gente. Muita letra, né? Muita. A própria palavra diz isso. Então, se a gente tiver equilíbrio, o conselho que eu dou, tem equilíbrio. Mas continue mais apaixonado por Jesus. E não somente pela letra. Né? Eu fui até aliviando em falar que as pessoas elas abandonam Cristo, o Evangelho,
pela faculdade, enfim. Mas na verdade eu acho que o que acontece é que elas revelam que elas não tinham fundamento. Sim. Né? Eu acho que o problema é falta de fundamento, né? Elas achavam que tinham, mas ela serviu o Deus dos pais, dos avós, mas não é o que o nosso pai quer com a gente, Isso aí, né? isso aí. Quer se revelar como pai, né? É porque quando você conhece ele, você pode fazer qualquer faculdade, qualquer curso, ser um doutor, né, um mestre, que você nunca vai se desviar, nunca. Você nunca vai abandoná-lo. Ele sempre vai estar em primeiro lugar. Eu conheci um físico, né, que é muito difícil, né? Na nossa igreja tem um físico, que é o pastor Raul, né, que é apaixonado por Jesus. Mas eu fui numa igreja em São Paulo, tem uns 15 dias, um físico que, ele, além de ser físico, ele é neurofísico. E ele falou que cada vez mais que ele conhece a física e a neurofísica, ele se apaixona por Deus, pelo Pai, que criou tudo isso. Então a gente precisa se apaixonar pelo Pai mesmo, né? Estar mais firme, enraizado no Pai. Que a gente não se desvia, né? A gente pode até ficar meio murchinho, né? É verdade. Falar, ai meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Não sei o quê. Mas largar nunca. Deixar nunca, né? Dividir nunca. Nunca por ele, né? A gente até pensa, às vezes, murcha, mas nunca por causa dele, Isso, né? Sim, por causa do entorno, às vezes, né? Isso aí, isso Como aí. o Pedro disse, eu vou pra onde? Isso. Não tem pra onde ir. E o que chama atenção também é que ela fez não só a faculdade, ao contrário, né? A pessoa, quando sai de Petrópolis, uma cidade pequena, que não tem muito o que fazer, né? Com 23 anos, e vai pro Rio de Janeiro, a pessoa, opa, vou viver, né? Igual a sua tia pensou, você vai visitar sua tia, vai dar uma voltinha? Porque o Rio de Janeiro, de segunda a segunda, tem o que fazer à E é noite, Copacabana, né? Copacabana aí. Então, você tem fez muito duas o que coisas fazer. ao contrário, né? Vai pro Rio para servir o Senhor. Geralmente o pessoal vai para lá e se perde de vez. Eu costumo dizer uma frase que quando eu era líder de adolescente, eu amava falar essa frase. Você pode correr de Deus à vontade. Pode correr, vai correndo, correndo, correndo. Vai chegar ali naquela esquina, ele vai te catar. Chega um momento que ele pega. Ele me pegou. Ele falou, tu não vai correr mais. Chega. Né? Eu preciso de você. Então você não vai. E ele me pegou literalmente. E eu aceitei, né? Esse dar as mãos dele para mim, para me resgatar. Eu aceitei isso. Então a gente precisa, todos os dias, na verdade, né? Precisa aceitar esse resgate dele. Sim. Ele nos dá a oportunidade todos os dias de recomeçarmos. Nessa pregação lá na congregação do Bonfim, foi a primeira vez que pregou? Foi, primeira vez. Ali já de cara nasceu o amor pela pregação, pela palavra? Sim, eu já entendi que era aquilo que eu queria viver. E que eu tinha. Porque aí depois disso, Deus foi me visitando, me visitando, me visitando. Aí tá, 2 anos e meio. Não, 2 anos e meio eu fiquei no Rio. Aí já comecei mais vir para Petrópolis. Já tinha o desejo de ser pastora? Já com esses 2 anos e meio Então, no não, Rio? mas as pessoas falavam. Não, Já chamava de eu queria pastora? pregar. Não me chamava, não. Mas, tipo assim, eu queria pregar, eu queria anunciar, eu queria, né? Queria falar, queria fazer Virou a a obra. tia, né? Hã? Virou a sua tia. Aí eu virei as tias. E a Gia ficou brava, tomaram meu lugar. Não, elas ficaram felizes, Com certeza, né? mais uma para Jesus. Né? Mais uma para somar, né? Para ganhar, porque a minha família, ela foi tendo várias transformações, porque Deus foi resgatando um por um. Amém. E glória a Deus por isso, né? Deus, ele faz coisas que a gente fala assim, esse aqui tu não vai conseguir pegar não, ele vai lá e pega, né? Me pegou, né? Então, me encontrou, e aí, eu esqueci. O que vocês me perguntaram? O que eu tava falando? Eu esqueci. 2 anos e meio no Rio, 2 você anos veio e para meio. Pela Petrópolis. pregação. Vim e fiquei nessa congregação do Bonfim, que era um avivamento, assim. Crianças eram batizadas com o Espírito Santo, a gente vivia um tempo, assim, muito precioso, há 20 e tantos anos atrás. Então já era uma batista não, uma metodista tradicional. Não era tradicional mais, já Não, era já avivada. era, já estava começando um mover grande, né? E nessa congregação, quem estava lá, que me ajudou muito, 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 uma pessoa que vocês conhecem, Pastora Noelma, eu gosto de falar dela, que é minha amiga, assim, né? Ela é uma pessoa preciosa. Ela colocava a mão na minha cabeça, quando eu chegava lá antes de pregar, né? Botava a mão na minha cabeça, eu caía durinha. E aí quando eu voltava meio atonteada, assim, com dor de cabeça. Eu falei, Noelma, eu manifestei. Não, você não me manifestou. Você não tá com, né, com um processo diabólico, mas você tá com opressão, não sei o quê. Aí um dia eu falei assim, meu Deus, tomara que a Noelma não ponha a mão na minha cabeça. E ela botava, eu caía. Eu falei, gente, eu não quero mais ficar caindo. Aí depois teve um dia que eu caí, mas aí eu caí no espírito.
Ela falou, hoje você não caiu por opressão. Hoje o Senhor moveu sobre a sua vida, né? Caiu cheia dessa vez. Eu falei com ela, falei, fica longe de mim, pelo poder que é no nome de Jesus, não põe a mão na minha cabeça. E a gente caminha juntas, né, já esse tempo todo, uma amigona. E aí tá, quando passou esse período, né, desses 2 anos e meio, fiquei literalmente na congregação e em Cascatinha. E chegou um pastor novo. Tá, aí um dia, a congregação de Águas Lindas, né, que a gente tinha uma metodista em Águas Lindas, que era uma congregação de Cascatinha, ficou sem um líder, né? Houve uma troca de pastores, não sei o quê. E ele falou comigo assim, Márcia, tu não quer me ajudar lá em Águas Lindas, não? Né? Me ajudar lá no auxílio, vou precisar de alguém para pregar, não sei o quê. Eu falei, ajudo, pastor, né? Aí ele falou, então tá, domingo eu vou estar lá, vou dar ceia. E aí, se você puder estar lá para a congregação te conhecer, cheguei lá na congregação, pensando que eu ia só ajudar, tipo assim, dirigir um culto, pregar. De vez em quando? De vez em quando, né? Porque ele sendo pastor, ele iria... Louvar. Já passei pelo Ministério de Louvor também. Ministério Infantil, né? Já passei. Aí no final do culto, antes de impetrar a bênção, ele falou, irmãos, eu quero que a irmã Márcia venha aqui à frente, vou apresentar, ela vai ser a nova dirigente da congregação. Olha. Eu olhei pra cara dele, ele, amém? Eu falei, amém. A congregação cuide dela, que ela vai ser a dirigente da congregação. Eu tinha, nessa época, 26 anos. 2 anos e 3 anos mais 3 ou menos anos. de cristã. Isso aí, 3 anos. E eu assumi uma congregação que já tinha passado Nívia, já tinha passado o pastor Giovanni, pastora Nívia, pessoas de peso. Já tinha, né? E eu falei, Deus, como que eu vou fazer? Tu me ensina, né? Porque eu não sei. Não sei dirigir uma igreja, uma congregação que já era estabelecida no bairro, né? E durante 2 anos e quase 3, chegou quase 3 também. Eu fiquei ali, Deus honrou o período que eu fiquei ali. Com os irmãos, a gente cresceu, teve batismo. Só Deus, né? Para fazer umas coisas assim muito, muito sobrenaturais. Mas por causa desses meus sims, que eu falo para ele, né? Eu aceito e ele vai me colocando em desafios cada vez maiores. E assim eu vou passando, dando glória a Deus, como eu falo na igreja, misturado com aleluia. É assim que a gente consegue enfrentar esses desafios mesmo, né? Vindo a senhora falando principalmente dessa parte da congregação da Águas Lindas, né? Acho que a gente precisa voltar a esse lugar, né? De total dependência nele, Dele. né? Quando as coisas vierem às nossas mãos, não é olhar para aquilo que eu tenho, né? Sim, E sim para quem ele é, né? sim. Que aí a gente aprende novamente, todos os dias, a depender desse Deus que é poderoso, que é grandioso. Isso. Se vocês dois pararem para pensar agora, nesse momento, se vocês falaram, né? Não sei como é que foi a história. Não é nem para mim fazer essas perguntas para vocês, né? Não, pode. Mas, Fica à vontade, aqui é um diálogo. mas, né? Todos os nãos que vocês falaram, se fosse colocado nesse lugar os sims, vocês estariam onde hoje? A começar, não estaríamos aqui. Não estaríamos fazendo essa gravação. E essa pergunta é para os irmãos que estão, né, acompanhando, nos assistindo. Todos os nãos que você falou, se você tivesse falado sim no lugar, nós estaríamos aonde agora? E junto com o Pai, porque Ele não deixa a gente. Ele não nos abandona. A pastora Noelma, por exemplo, é um exemplo enorme. Ela foi falando sim. Não sei se ela chegou a contar aqui. A história dela é linda. Linda. Eu falo para ela que ela é sensacional. Por quê? Porque ela falou sim. Foi falando sim, sim, sim. E eu falo para ela que eu não sei quem é mais doido, né? Quem dá o cargo pra gente ou se é a gente, né? Que a gente aceita, né? Mas assim é bom porque a gente vai conhecendo mais do poder daquele que rege todas as coisas. Por isso que é bom falar sim. Amém? Amém. Rapaz, olha... Não. Tô brincando. Agora foi eu que recebi grandemente, porque eu acho que a gente não é essa ânsia de querer nos especializar muitas das vezes, né? Ter muito conhecimento em algumas áreas, e é louvável isso, né? Muito importante, eu incentivo todas as pessoas que estão ao meu redor a fazer isso, a buscar isso, sabe? Mas eu acho que é uma linha muito tênue entre a gente
migrar para o lugar onde a gente corre o risco de não depender mais dele, sabe? Sem fazer tudo, sem resolver tudo. Quando a gente começa a dizer sim para tudo aquilo que Deus coloca diante de nós, Sim. a gente é relembrado a olhar para nós e falar assim, eu não tenho recurso, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei andar, eu não Por tenho onde vou cajado, começar? por onde, mas aí ele provê, né? Sim. A gente lembra de tantas características que Deus tem, uma delas é essa, né? A provisão, né? Isso aí, a provisão. E aí, quando eu aceitei o chamado, né? O chamado para o pastoreio mesmo, e de viver intensamente, eu estava estagiando numa escola lá em Barra Mansa. E sabe quando tu tá num lugar e tu fala assim, não é isso aqui? E quem tem chamado, não adianta. Tu pode trabalhar nas melhores empresas da face da terra. Tu pode ganhar, assim, mas aqueles salários os melhores. Que chega um momento que o próprio Deus, ele vai te imprensando, assim. E vai falando, continua. Que ele abre porta, né? Ele é pai, ele vai abrir. E ele vai nos honrar. E eu lembro que eu cheguei na turma, a professora, eu era estagiária, a professora ia atrasar um pouquinho. E um primeiro ano lotado, assim, 30 e poucas crianças. E primeiro ano é uma beleza, né? É aquela idade de 6. Olha. Eles falam tudo, eles contam tudo. Tia, 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 toda a vida. E aquele dia eu cheguei com a minha cabeça assim, falando, eu não quero ficar aqui. Não quero mais ficar aqui, eu quero viver pro reino, eu quero viver pra obra, quero viver pra vontade de Deus. Eu não quero mais ficar aqui. E eles naquela agitação. E eu botei a mão, eu lembro que eu botei a mão assim no quadro e a cabeça, né, virei pra eles e botei assim, eu falei, Deus, me tira daqui, me tira daqui. Aí comecei. Aí o mais bagunceiro saiu do lugar dele, ele percebeu, né, que a gente acha que o bagunceiro não percebe nada, né? Ele foi e falou assim, tá chorando? Hein, tia? Tu quer que eu grito? A diretora? Eu falei, não, eu vou chamar ela, tu não tá legal, não. E eu falei, Deus, me ajuda, me ajuda. Ele foi lá na diretora. Olha, a tia Márcia tá lá falando que ela não tá legal e pedindo pra Deus ajudar ela. Aí a Lu veio. Aí, a Luciane veio. A Luciane falou comigo assim, o que foi que aconteceu? Eu falei, Lu, não tô legal. Não quero ficar em sala de aula hoje. Aí, eu falei, o primeiro ano tá nessa agitação toda. Aí ela já entrou dando bronca neles. Falei, não precisa brigar com eles, né, de dar bronca. Ela falou, não, fica um pouco lá na secretaria, daqui a pouco eu vou lá. Eu vou acalmar eles aqui. Aí eu falei, Deus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Tá bom, beleza. Aí ela veio, conversou comigo. Eu falei, eu já tava na faculdade, né? Falei, Lu, eu quero viver muito, né, a obra, quero viver intensamente a obra de Deus. E ela falou assim, tá, mas esse aqui é o teu recurso agora, né? Que você precisa ter do teu salário. Eu falei, Deus vai provê-lo. Não é o contexto da escola, mas eu tô me sentindo não mais parte disso. Aí teve uma reunião à noite de liderança com um pastor de Itaipava. No mesmo dia? Mesmo dia. Eu cheguei, ele falou comigo assim, tá meio abatida, aconteceu alguma coisa? Falei, hoje eu já já fui movida lá pelo Espírito, falei lá na sala de aula que eu não queria mais ficar lá na sala de aula, que não sei o quê, o aluno foi gritar lá, diretor, me socorrer. Eu falei, eu não quero mais ficar lá, pastor. E é meu ganha-pão, né? Por mais que não seja muito, né? O estágio a gente não ganha muito, naquela época não era muito, né? E aí ele falou, tá, mas o que você precisa? Quanto você ganha no estágio? Aí eu falei, X. Ele falou, tá, vamos pensar aí num dobro desse X que a igreja vai te dar e mais uma ajuda de custo na passagem. Vamos começar assim? Você aceita? Falei, sim, aceito. Pronto. Aí abandonei para viver totalmente pro reino, né? Para a vontade de Deus. Maravilhoso. Você pediu de manhã, Deus te deu à noite. Ela é chegada ao papai, Tiagão. Ela é assim com o pai, ó. Ele também requer de nós esse... Sim. Eu não queria voltar nessa palavra, não, mas... Tiagão, você voltou. então, quando... Vocês vão dormir hoje com isso. Sim. É porque aqui em off, quando você falou sobre mais fácil falar sim ou não, eu falei, não, muito mais fácil falar o não para as coisas de Deus, né? E você falou, não, é o sim que é mais fácil falar. É mais fácil. Isso mexeu muito comigo, né? Porque
A gente sabe, a gente tem consciência de que quando Deus te dá algo para você fazer, Ele tá com você. Ele não vai, toma aqui, Tiagão, faz isso lá, se vira. Vamos ver o que vai dar, né? Não é um chefe de uma empresa que fala, irmão, é assim que faz e beleza, se vira. Isso. Não, Deus quando dá a direção, Ele vai estar com você, te apoiando. Mesmo assim, a gente se sente incapaz, né? E fala, não, eu não consigo fazer isso, não. Isso aqui é uma luta. Para eu estar aqui, já foi uma luta. E você não pode falar, não, eu não vou. Eu tenho que ir. Então, eu tenho que estar, né? Deus, quando deu a direção, foi, Tiagão, Deus me deu a direção de montar um podcast pra tu. Tá. Pra você. Foi assim mesmo, Foi assim, no estudo bíblico. Deus falando comigo. Então, que bom, né? Que Deus dá a direção pra ele, né, pastor? Vendo? Que maravilha. Mas eu tenho que aprender realmente. E a partir de hoje, em nome de Jesus, eu vou aprender a falar menos não. Você Menos vai não. falar. Não falei que vou falar sim, mas vou falar menos Já não. é o começo. Já é um começo, é um treino, né? É. E é interessante que quando você fala sim e ele vai junto, e quando a gente fala não, né, achando que a gente não tem essa capacidade, aí ele deve pensar, né? Ué, mas quem te criou foi eu. Quem te dá o teu intelecto, a capacidade sou eu. Ele deve pensar, eu vou aguardar você mais um pouco. Vou aguardar você mais um pouquinho. E ele vai dando. Ele é paciente, né? Mas tem hora, e dependendo da pessoa, isso é específico, né, para algumas pessoas. Ele dá um espaço, mas chega um momento que tu não tem mais para onde correr. Aí tu fala assim, e agora, o que eu faço? Fala sim. Menos não, mais sims. Né? Esse exercício que você vai fazer a partir de hoje. Amém. Amém? Né? E os que estão nos assistindo também, façam esse exercício. Se a senhora, hoje eu estou só nas perguntas dos conselhos, estou anotando tudo aqui. Se a senhora pudesse dar um conselho ou um exemplo prático sobre... Beleza, disse sim, mas nem sempre a resposta vem no mesmo dia. Não. Não é verdade? Não. Às vezes demora dias, semanas, meses, anos até. Anos. Né? Se a senhora pudesse dar um exemplo prático de como esperar esse sim de Deus também, como é que a senhora falaria isso? Disse sim para Deus. Ok, senhor, o senhor tem um chamado para mim pastoral. Ou tem um chamado de missão. Mas a gente não sabe o quando ainda. Como é que eu espero essa resposta de Deus? Senhor? Se preparando. Se o chamado é pastoral, vai se preparando. Vai estudar. Vai estudar. Se é missão, estude sobre missões. Né? Se é louvor, estude sobre louvores. Se é podcast, estude sobre podcast. Né? Porque tudo tem uma preparação antes. Por exemplo, eu falei sim para o Ministério Pastoral. Mas isso demorou. Não foi de um dia para a noite. Dá uma impressão, eu falando que parece que aconteceu tudo. O pastoral, né? O chamado de pregar, de fazer a obra foi instantâneo. Foi instantâneo. Mas o pastoral demorou 13 anos. 13 anos. Olha. Teve uns percursos, né? Que eu fui me preparando. E aí, quando foi com 36 anos, de 23 a 36, 13 anos. Aí sim. Aí eu falei, agora chegou a hora. E aí Deus... Já tinha se formado em teologia, não? Não. Aí eu comecei... porque para você Entendi. ser pastor metodista, você tem que fazer todo o processo. Eu comecei ali. Dentro da metodista, né? Eles têm a faculdade deles, sim, correto? Sim. Aí eu fiz toda... E para aquela mãe, aquela esposa que ora tanto para a transformação, libertação do marido, do filho, do neto, e já recebeu do Senhor que ele vai fazer, sabe? Ela só precisa acreditar, ela só precisa confiar. Qual exemplo prático que a senhora daria para ela? Como esperar isso acontecer? Também já agindo na prática? Se tu quer um marido crente, seja uma esposa de um marido crente. Isso, mais ou menos, né? E tenha muito domínio próprio. Que quando a gente tem esse fruto do Espírito, você falou sobre a questão de eu ser mansa, né? Não falar, aquela coisa toda, mas é um trabalho. Né? Eu faço um trabalho grande. Depois você me passa, então, se... E tem momentos que realmente a mansidão vai embora, né? Vai embora. O domínio próprio também vai embora. E aí é uma guerra da carne com o Espírito.
E aí eu falo assim, não, Deus, eu não posso, né? Por mais que eu tenha as minhas guerras interiores, ontem mesmo à noite tive um conflito grande comigo mesma, né? E foi bem desafiador. De vez em quando eu tenho umas batalhas, assim, são espirituais, né? Mas eu sinto que é a minha carne reagindo, né? Mas assim, não para afetar ninguém, é afetando eu mesma de ficar entristecida, amargurada, né? Preocupada com tanta coisa, mas assim, passa. Eu não fico remoendo aquilo, tipo, aconteceu isso ontem, mas hoje eu já acordei diferente, né? Dentro do contexto que aquilo que o Senhor me fez, lembrando daquilo que me traz esperança, que é a palavra dele. Então, um aconselhamento para uma mãe, para uma esposa, né? Para uma avó, para uma tia. As minhas tias perseveraram em oração pela família inteira. E a família foi indo. Sem aquela pressa, porque às vezes o ser humano é muito do imediato, né? Ah, eu orei hoje, falaram que a minha família vai aceitar Jesus. Então amanhã vai estar todo mundo dentro da igreja. Não. É um processo. E o processo começa primeiramente na gente, né? De transformação em nós. Então, se tem uma mãe, se tem uma tia, se tem uma esposa nesse processo, vai falando para Deus, Deus me muda, me transforma, comece em mim. Comece em mim a transformação. Eu preciso te conhecer mais. Preciso ser mais paciente, preciso ser mais sábia no falar, no pensar, né? Os esposos também, que às vezes a esposa não é cristã, né? Age assim, né? Não cobre, não fique, porque você tem que ir para a igreja, que não sei o quê, parará. Você não quer ir, amém, mas eu tô indo e vou orar por você, que você vai ser uma benção. Eu já profetizo que você é uma benção. Amém. Amém? Amém. Né? Agir com sabedoria, porque como que Jesus agiria? Ele ia agir assim, com sabedoria, né? Então é um conselho que eu dou. Ter essa mansidão, né? Que é um trabalho. Muito complicado. E um aperfeiçoamento, que é diário. O domínio próprio, né? Que é um fruto, né? Do Espírito, graças a Deus que ele deu. Né? E uma outra coisa para não falar não. Que aí acaba assim, né? Derrota mesmo. Assim, a gente fala, não, a gente não pode falar não. Mas somos templo do Espírito. Verdade. Mora dentro de nós ele, né? E tu fala não pra uma pessoa que mora dentro de você. Não quero, te quero não. Né? Não vou fazer não. Ele mora, como assim? Querendo você ou não. Exatamente. Né? Como que eu vou viver um processo, tô falando eu, Márcia, tá? Que é uma coisa que eu trabalho em mim. Um processo de irritabilidade imensa, aquela coisa que vou explodir, né? Tô com vontade, assim, de ir enforcando um por um, né? Tem uma hora que tu fala assim, Deus me controla. A senhora sente isso? Só tem hora, só o meu toda hora. Né? Me controla as minhas emoções, meus pensamentos, Deus. Não viver isso. Isso não pode ser a tua vivência. Isso tem que ser um momento. Você viveu aquilo meia hora acabou. Ponto. Chega. Você não tem que viver aquilo todo dia. Intensamente todo dia. Eu guerreei uma guerra ontem. Eu falei para Deus, amanhã eu não vou guerrear essa guerra. Amanhã eu quero estar diferente. Depois da manhã, mais diferente ainda. E assim sucessivamente. Né? Eu não posso morar dentro do meu conflito comigo mesmo. Não, porque quem habita em nós é aquele que pode todas as coisas. Tem gente que deita com o conflito, almoça com o conflito, né? Eu tenho essa dificuldade, Tiagão. Isso aí é coisa que, conversando com a minha esposa, a gente... Aliás, igual você. A gente discute aqui agora, um exemplo. Discutimos, rapaz, eu removo aquilo ali, eu faço caldo de cana, vou moendo, ela faz num copinho, eu faço num litrão, eu vou moendo. Eu tenho essa dificuldade de conseguir me livrar, né? E ela tem essa facilidade, graças a Deus por isso. Eu não, eu tenho pedido a Deus que tire isso de mim, que isso pesa muito na gente. A gente... Aquilo que aconteceu lá ontem, hoje eu tô triste com isso ainda. Mas eu tô bem, quando eu lembro do assunto, poxa. Isso aí. Isso é muito ruim. Muito ruim. E pesa muito, né? Porque, igual eu falei aqui, a gente tem uma responsabilidade com o reino, né? Então pesa, acho que 30 vezes mais, quando a gente tem uma responsabilidade com o reino. Né? Porque além de ter o conflito mesmo que é nosso, né? Da nossa carne, da nossa mente, daquilo que a gente vive, e do nosso histórico também, que
que às vezes a gente vem de um histórico, né, muito profundo. E aí isso aqui é um outro podcast, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? E a gente precisa viver aquele momento, não, é esse momento que eu tô vivendo. Não tô legal. Mas amanhã não vou viver, não. Ou daqui a 1 hora, eu não quero viver isso. Foi o que eu falei pra Deus ontem. Não quero, tô vivendo isso aqui. Porque eu cheguei em casa com uma sobrecarga muito grande de muita coisa, de resolver muita coisa, aí, sabe, aquilo que tu fala assim, meu Senhor, o que eu vou fazer? Pronto, aí o corpo reage, você fica choroso, né? Aquela coisa toda. Mas eu falei, não quero viver assim. Porque o Senhor não me criou para viver assim. E vai profetizando. Né? Eu falo lá na igreja que tem dia que eu unjo a minha cabeça, eu mesmo ponho a mão na minha cabeça e expulso. E tem dia que a gente precisa, né? Orar pela gente. Porque a gente vai orando por todo mundo, vai socorrendo todo mundo, e a gente precisa orar por nós. Né? Declarar a palavra para as nossas vidas. Que senão a gente só vai vivendo no automático. Eu vivo a mesma coisa todo dia. Não. Se é um dia novo, eu tenho que viver alguma coisa diferente hoje. Então, é dessa forma que eu vou fazendo e trabalhando. O Jeremias, em Lamentações 3, ele faz esse exercício, né? Ele fala com Deus assim, trago à memória aquilo que me traz esperança. Ele que vai trazer. O salmista diz, né, para a alma dele, por que está abatido, ó minha alma? Sim. Eles fazem esse próprio exercício consigo que mesmo, te perturbas, né, dentro de mim. Essa pergunta não vem de Deus, vem do salmista, vem de Jeremias, né? É o que a senhora está falando, né? Não, mas eu não vou botar assim, não. Igual o Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Ele mesmo me responde. Ele mesmo responde. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E às vezes a gente esquece disso. Esquece. Às vezes? Sempre, né? Quase sempre. Esquece. Por quê? Porque a gente quer viver aquilo que a gente acha que a gente pode fazer. É isso. E o segredo não é esse, né? A gente tem que viver aquilo que ele quer que a gente viva. Não aquilo que... Eu posso fazer muito bem, né? Tipo assim, eu posso chegar lá na igreja e pregar muito bem. Mesmo estando dilacerado. Mesmo não estando bem. Mesmo querendo enforcar 30, um atrás do outro, assim. Tô brincando, é brincadeira. Né? Brigado com alguém ou magoada com alguém, eu posso fazer, eu sei fazer. Mas não agrada a ele, não é isso que ele quer. Então é melhor nem fazer, né? E a gente faz isso com facilidade. Tá bem? Tá bem. Vai fazer? Vou fazer. Quase, né? Explodindo. Então não, se recomponha. Faça realmente de acordo com aquilo que é a vontade dele. Que assim flui. E a gente sai sem aquele peso, né? Que às vezes a gente carrega um peso enorme. Esse exercício do domínio próprio, né, da mansidão. Quer nem o papel que eu vou escrever aqui. Eu acho que, normal comparando, né, como se nós fôssemos aparelhos eletrônicos, né? Jean tá aqui nos bastidores, ele pode autenticar isso. Quando dá um problema técnico de alguma coisa, a gente busca todas as soluções, não encontrou. A gente vai para mais prática, tira da tomada. Acabou, espera uns minutos e liga de novo. E na maioria das vezes resolve. Seria a primeira opção deveria ser essa, exatamente, né? Mas a gente faz uma porção de coisas. Resolve. Então eu acho que o que as pessoas, né, não no Adiel, que já testemunhou que ele tem essa dificuldade, mas não nele. Mas nas pessoas que têm essa dificuldade com mansidão e domínio próprio, essa necessidade de ter resposta para tudo, ação para tudo, e às vezes Deus vai prover ainda, vai revelar a resposta, revelar a ação, mas a gente quer fazer no hoje e agora. Isso. Se a gente começar a praticar isso, né, eu vou esperar. A pastora Márcia me fechou no trânsito, eu nem sabia que era a pastora Márcia. A minha primeira reação é meter a mão na buzina, e às vezes eu até fiz isso, mas daqui a alguns segundos eu paro o carro, encosto, eu falei assim, não vou atrás dela, não vou xingar, não vou fazer nada, vou só mandar oxigênio para dentro do meu cérebro. Hoje, quando tu olha, tu fala, caramba, é a pastora Márcia. Xinguei a pastora. Exatamente, sabe? Ruim é quando o irmão tá dirigindo, a pastora me xingou. Tu não viu, mas ela xingou na hora. Então, aí eu já recebo essa palavra profética, porque eu não dirijo. Eu já recebo já, em nome de Jesus. Amém. Agora Não dirige? Não dirijo. Aí tá aqui nos bastidores, né? A minha motorista Márcia também. Né? Então a gente, né? Às vezes a gente tá no meio de uma discussão, a nossa primeira reação é rebater. Sim.
Sim. Mas é praticar esse exercício, Sim. eu não vou responder agora. Sim. Tá todo mundo de cabeça quente. Isso aí. E quando você rebate, que a tua cabeça esquenta, é difícil parar, tá? Porque tu já tá acelerado. A gente já falou aquilo que não era pra falar, já tomou atitude que não era pra tomar e pronto. Trouxe problema de semana Isso. passada pra Isso. discussão. Aí depois fala assim, foi o inimigo. O inimigo falou, eu não tava nem lá. Ele Né? me convidou pra estar aí. Eu sou tão acelerado que teve peça das crianças do barquinho. Pedro, Thiago e João no barquinho. Ah. Adivinha quem eu fui? Pedro. Eis que é uma profeta. Eis que eu vejo que é uma profeta. Todo mundo me chama de Pedro. Eu sou muito acelerado, eu sou muito agitado. Para ter o domínio próprio é um exercício. E tá disponível, né? É. Disponível e movendo dentro de nós pela presença do Espírito Santo. É bom saber que não depende de você, né? É lógico que depende de você Depende. a busca, né? Isso. Mas é ele que fornece, né? Isso. Grita, né? Quando tu vê que tu tá acelerado, grita. Fala, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro. Ele tem feito a parte dele. Eu tô fazendo a minha, né, Thiago? Exato. Mas Ele hoje, sempre faz a você dele. disse aí, Hoje não vai ter mais, não. Hoje ele tá saindo daqui curado, Vamos diminuir restaurado. esses não posso falar assim, minha esposa vai chegar em casa, amor, vamos dar uma volta, eu não posso falar mais não, como é que eu vou fazer? Mas tem um propósito. Diminuiu. Diminuiu só. Como é que é o nome da sua esposa? Cíntia. Cíntia. Tomara que ela assista, né? Ela assiste todos. Todos. Então tá. Cíntia, né? Ele vai falar menos, não. Ela tá dando glória a Deus, né? Ela dá glória a Deus. Corte dessa Vai cena deixar agora. ela em casa. Vai mandar um áudio no aplicativo do celular. Toda vez que tu falar não, ela fala, olha aqui que você falou lá, né? Mas é bom a gente entender isso também, né? Porque a gente tá brincando, né? A gente tá falando sobre dizer sim para Deus, né? Sim. Tem situações na nossa vida cotidiana que a gente precisa dizer não, Sim. né? Não. Até mesmo para sobrevivência, né? Sim. Eu costumo dizer que a parábola das 10 virgens é um dos exemplos, né? Me dá o teu azeite aí. Elas disseram, não. Não. Necessário não. Necessário. Né? Sim. Não era Deus que estava falando, não era Deus que estava mandando, mas era o entorno. Prudência, né? Porque Prudência. se desse, elas morreriam também, né? Elas perderiam a bênção também, né? Sim, sim. Então a gente precisa realmente aprender isso, né? E esse sim que você fala, você tem que ter, igual você falou, né, pastor? Tem que ter muita certeza que Deus está falando contigo. Que é o momento certo. Você tem que ter muita certeza. E aí cria-se muitas pessoas que não falam sim, porque não tem essa certeza, não conhece essa voz, né, do pai. E aí se perde, fala o não. Ou às vezes fala o sim no momento errado. Também tem isso. Aí confunde tudo, né? Tu fala, meu Deus, eu tava pronto para falar um monte de sim, né? Falei sim, pagou primeiro, falei sim. Né? Mas assim, os sims também, para Deus, eles vão vir com uma bagagem imensa de desafios. Você pode estar preparado. Quer dizer que vai ser fácil, né? Não tem um processo que tu fala assim, isso aqui tá fácil. Não, vai ser sempre muito desafiador. Todos os sims, todos. Porque, né, quando Moisés falou sim, mesmo dando várias coisas, né, para Deus, falando, Deus, eu não sei falar, eu não sei, né, aquela coisa toda. E aí Deus falou, não, eu vou levantar teu irmão, então. Mas eu quero que você vá. Ele passou pelo estreito, já tinha passado antes, né? Pelo estreito, e continuou passando. O sim de Moisés fez ele abandonar a esposa e os filhos no deserto, Exatamente. Exatamente. né? Dói, não dói? É. Dói. Você abandona muita coisa, você deixa de viver muita coisa. Você deixa de estar em lugares que você poderia estar. Né? Por exemplo, eu tenho muitos lugares que eu não vou, não estou presente. Até com relação à minha família mesmo. Festa, né? Momentos com eles, não tem como. Dói. O tempo é curtinho, super curto. Né? Eu tenho até me policiado com relação a isso, porque a minha família é importante. Né? Deus me deu a minha família, né? Eu tenho mãe, né? Meu pai faleceu, mas eu tenho 3 irmãos. Eu tenho uma avó de 94 anos, que é uma lindeza, assim, lúcida, esperta, assim, no nível... nem sei que nível, que a gente tem que amarrar ela, assim, para não fugir de casa, né? E o contexto da minha família, né? Tem sobrinhos, né? Tem cunhados, aí agora, né? Em dezembro, provavelmente, irei me casar, vou ter minha família também. Então, eu preciso me policiar nisso. Porque eu sou meio acelerada com relação quando fala as coisas do reino, né? Né? Eu vou fazendo, sem parar. E aí, esse pastor que está conosco, ele fala, Márcia, vai devagar. Vai devagar. Primeiro,
cuide daquilo que é o do espírito, né? O que é externo. Deus vai colocando no lugar, mas vai devagarzinho. Porque eu sentei lá no gabinete e fui falando. E ele me olhando, paradinho. Ele falou, não, vamos fazer sim. Daqui a pouco ele falou comigo assim, vai com calma. Vai com calma. Eu sei que tudo que você pensou é o que nós vamos fazer e tá certíssimo. Mas eu quero que você vá com calma. Primeiro cuide daquilo que realmente Deus quer que você cuide. E o restante ele vai fazendo. Então, eu tenho pessoas também que me paralisam, né? né? É importante, né? Falo, olha, isso aqui não tá legal. Uma outra coisa que eu preciso tomar cuidado, que às vezes serve até para as pessoas, né, que estão nos assistindo. Preciso tomar muito cuidado com a minha saúde. Que eu meio que me esqueço de mim mesma e vou embora, né? E a gente precisa também, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, eu tô sendo trabalhada, né? Até o último dia das nossas vidas, a gente vai sendo trabalhado, moldado. E nós somos vaso, né? Ele faz e refaz. É entender que nós somos, né? O evangelho todo para o homem todo, né? Sim, sim. Não só, né? O evangelho é aplicado na nossa vida de forma integral, né? Inteira, né? Isso. Não só na parte eclesiástica, né? Mas familiar, social. Isso aí. Até porque na família, eu imagino que a senhora seja uma das referências para a família, né? Sim. Não só pela pessoa assim, que eles entendem, né? Sim. Ah, tá com tempo, não sei o que, igual, achei bacana. Sábado passado, né? Já tinha um tempinho que eu não via minha mãe pessoalmente. Tempinho assim, um mês e pouquinho, né? Pessoalmente. E eu tô vendo que a campanha tá tocando, o porteiro não interfonou nem nada. Falei, deve ser até mesmo o zelador, né, que tá. E aí eu falei assim, quem é? E ela quieta. Quem é? Se não falar, não vou abrir. E ela não queria falar porque era surpresa, olha. Aí ela, é sua mãe, pastora. Eu falei, mãe, por que você não falou? Não, porque era surpresa. Aí ela, vem aqui, graças a Deus que eu te achei, que não sei o quê. Aí ficou lá um pouquinho comigo, tomou café, né? Porque eles sabem que o meu tempo é literalmente curto, né? Mas eu preciso me policiar nisso também. Estar em família é importante, né? Você estar junto, ter momentos de qualidade, né? Tempo de qualidade, que às vezes a gente não tem. E ali que você vai ser relembrada também. Sim. Que, por mais que você seja pastora, mulher de Deus, mas ali você é a Marcinha, né? Isso. As minhas irmãs me chamam de Zinha. Zinha, É isso, né? Que... E então, aí você volta, né? Você fica até mais calmo, assim, mais tranquilo. A tendência é que na igreja as pessoas, de certa forma, né? Esbanjam o carinho pelo pastor, pela pastora, né? Mas ali a Zinha lava a louça também, né? Isso aí. Tem que se servir, tem que fazer comida para outras pessoas, né? Isso. Aí quando eu chego lá, né? Que vamos supor, se eu falar com ela assim, vó, eu vou na sua casa amanhã. Você faz um bife à milanesa? Ela fala, faço, com batata frita. Completa ainda. Isso, que é o que você mais ama, né? Aí ela faz com todo carinho. Então, ou seja, eu não tô chegando ali como pastora, né? Minha mãe agora que todo o áudio, né? Eu quero deixar isso registrado. Pastora Márcia, graça e paz. Eu falei, mãe, me chama de filha, de Marcinha. Não, você é pastora. E ela não me chama mais. Ela vê como referência, bonito. Bonito isso. Muito bonito. Aí ela falou, não, eu quero continuar te chamando assim, todos os áudios. Pastora, graça e paz, a senhora tá bem? A senhora tá bem, é ótimo, né? Eu tô bem, mãe, graças a Deus. Estou em oração pela sua vida, entendeu? Então, Tem mais algum pastor na família, não? Não, tem não. Mas tem não crentes. Não crentes, tem alguns que foram crentes que estão, assim, meio balanceados ainda, mas não estão, assim, na zoeira, nem fazendo nada, não, mas estão balanceados. Mas Deus tem um plano, né? Amém. E salva, cura, liberta, né? Igual fez com meu pai, o salvou, o curou, né? Tive a oportunidade de fazer o apelo para ele, julho passado, né? Do ano passado. E ele já com diagnóstico, né? Do tumor no estômago, no início já. E ele falou, não, filha, eu já sei o que você vai me perguntar, então eu aceito. Eu entrego minha vida para Jesus. Amém. Né? Só não deu tempo de batizar, né? Que ficou no hospital. Mas era o desejo dele também ser batizado. Mas dormiu no Senhor. Glória a Deus. Né? Então, não desista. Né? Esposa, mãe, pai, tio. Não desista da sua família.
Nós oramos por ele durante muitos anos. Muitos anos. Mas, assim, o coração dele foi sendo trabalhado durante esses anos também por causa da oração. Então, por isso que a gente não pode parar de orar, né? E crer que Deus faz e faz a obra completinha. Ele não deixa nada para trás. Deus nunca vai deixar uma ponta. Nunca, nunca. Tipo assim, aquelas rebarbas, né, que tem na obra. Nunca. Ele vai deixar tudo assim, alinhadinho, direitinho. Porque ele é Deus. Ao longo dos anos, eu imagino que, como a senhora fala, testemunhou, né? Ele foi sendo moldado, mas vocês também, né? Sim, todo mundo, né? Ele já era casado com a esposa dele, né? Ele se separou da minha mãe já há muitos anos, mas a esposa também ia à igreja, né? Meu irmão também. E a família toda também já estava nesse contexto, né? Então ele ouvia. Ele estava sendo moldado, trabalhado, né? E assim o Senhor falou, não, eu tenho a obra e eu vou realizar a obra. Né? O Senhor guarda a nossa casa, Ele é o guarda de Israel. Amém. Né? Ele não deixa nada, 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 nada. A gente que às vezes pensa assim, esse aí não tem mais jeito. Quando a gente fala que alguém não tem mais jeito, esse alguém, Deus vai levantar no meio da parentela e Deus vai usar essa pessoa de forma estrondosa. Aleluia. Porque a gente fala que essa pessoa não tem jeito. Aí Deus fala, tem sim, eu conserto ele. Porque foi eu que fiz, né? Foi eu que fiz, foi eu que criei, então eu conserto ele. Pastor, a gente está caminhando para o final, mas queria fazer uma pergunta para a senhora, ouvir mais um pouco do seu coração. A gente está no mês de agosto, né? Esse mês que a gente está gravando esse episódio. Falta 4 meses para o ano terminar. Mas se a gente pudesse ouvir lá no fundo do coração da Márcia, o desejo que ela espera ainda viver em 2025, espera ver Deus fazendo na sua vida ou através da sua vida, o que seria? Então, como eu comentei aqui, eu quero ter essas experiências sobrenaturais dos sinais e prodígios que estão escritos na Bíblia, né? Que o Senhor falou que a gente viveria. Eu quero viver esses sinais até dezembro. Esse é o meu maior desejo, né? Quando você vê a passagem, né, de Atos 3. Eles passam ali os discípulos e aquele homem fala, pede uma esmola e eles falam, nós não temos prata nem ouro, mas nós vamos te dar algo que vai mudar a tua história. Isso deve ser assim. Vocês conseguem imaginar isso? Muito estrondoso. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem diploma que pague isso. Porque não é de nós, né? É daquele que pode. E eu quero viver isso. Isso que eu quero viver. Esses sinais e prodígios. E conhecer mais a Deus. Eu sempre falo lá na igreja que eu ainda o conheço pouco. Porque tem gente, né, que fala, eu sou pastor, sei o quê. Conheço tudo, já entendo tudo, Gênesis, Apocalipse. Eu não conheço. Eu tô prosseguindo em conhecer ele. Mais e mais, mais e mais. Cada vez mais. Porque ele tem muito mais para revelar, muito mais para falar. Eu ainda tenho muita coisa para viver. Vocês também têm muita coisa para viver. Quem tá assistindo, né, esse podcast também, muita coisa para viver com ele. Muita coisa. Por quê? Porque ele é surpreendente. Nós estamos vivendo aqui esse hoje. Dezembro, você imagina? Pessoas que vão assistir o podcast ser curado de câncer. Enxergar, estão assistindo o podcast. Né? Assistindo, não, ouvindo. Tava ouvindo e eu fui curado. E aí manda uma mensagem para vocês. Vocês vão se sentir como? Poxa. Muito bom. Aí ele Maravilhados. vai falar, ainda bem que eu falei com o pastor para fazer o podcast. Né? Por quê? Porque o nosso Deus, ele alcança coisas que a gente não consegue alcançar. Ele está fazendo hoje, mas vai refletir lá na frente. No começo do ano, primeiro estudo bíblico, nosso pastor Tiago aqui, nosso professor, ele levou uma enquete. Perguntou a cada um que estava no estudo o que esperávamos para 2025. O que nós queríamos em Deus, o que nós buscávamos em Deus. Eu falei essas palavras que você usou aí. Todas elas. Eu falei, eu quero ver milagres, quero ver cego ver, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, e quero ter mais intimidade, quero aprender mais de Deus. Quando você começou a falar que eu falei que você veio de Deus direcionada para mim hoje, até nisso, né? Você lembra disso, Thiago? Lembro.
Foram essas palavras que eu usei. Falei, Thiago, eu quero ver os milagres que acontecia lá na Bíblia. Isso. Eu queria ver acontecer, de estar na rua, orar, o aleijado levantar e sair andando. Isso aí. A pessoa tá ali anos na rua, e você põe a mão, liberta aqueles demônios, daquele cativeiro. E aí daqui a 2 anos você encontra e a pessoa fala assim, você lembra aquele dia que você orou por mim? Eu sou aquela pessoa, aquele morador de rua. E depois daquele dia minha vida mudou. Isso é extraordinário Deve ser demais. extraordinário. Extraordinário demais. Então quando aquele homem se pôs de pé, sobre os pés dele, você imagina? Coisa linda, linda, linda. E realmente a gente não tem nada, né? Nada. O que a gente tem para oferecer é o que está em nós, que é o Espírito Santo, né? Movido em nós pela presença de Jesus Cristo e ordenando tudo, coordenando Deus Pai. E o primeiro passo é esse, né? Buscar conhecê-lo cada vez mais, conhecer o nosso Pai, né? Aquele Sim. que nos criou. Sim. E aí entra, né, pastor, que é muita coisa, né, sobre esses assuntos, assim. A gente deixa até meio em aberto, né? Pra você... É para voltar. Voltarei. Você precisa também ser curado. Tem gente que não conhece Deus porque não é curado. Em bagagens que estão lá atrás, bem antigas. Aí não consigo conhecer Deus. Acho Deus muito distante da minha realidade. Fazem feridas lá de trás. Exatamente. Entendeu? E gente boa, assim, gente que já deveria estar lá na frente. Mas tu olha assim e tu fala, caramba. Tem gente que até chama as feridas de traço de personalidade, né? Exatamente. Não, eu sou assim. Não, isso, você ferida. tem feridas de anos. Isso. Você Isso acha aí. que você é assim, Isso né? aí. E a pessoa continua ali vivendo aquilo muito bem. E aí por isso que tem a coragem de falar não. Pô, acabou de bater, Thiago. Acabou de bater, Thiago. Vou sair daqui tudo mancando hoje, Jesus. Vai chegar torto em casa assim, o que aconteceu? Sobre o acidente? Não. Fala, me dá um Dorflex, dá um Dorflex. Maravilhoso. Pastor, a gente está chegando ao final de mais esse episódio aqui. Passou rápido demais. Muito que rápido. bom poder estar aqui com vocês. Poxa, se a gente soubesse, a gente estenderia. Se a gente pudesse, a gente estenderia esse assunto, essa conversa, né, Tiago? Verdade. Porque foi maravilhoso esse tempo aqui com a senhora. Amém. Esperamos que seja o primeiro de muitos. Amém. Não só diante das câmeras, mas fora delas também. Amém. Já queria, antes da senhora falar e compartilhar algo de Deus pra gente, para os nossos telespectadores, queria já agradecer a senhora por ter aceito esse convite, né? Amém. Por ter dito sim aqui para o Multiforma Podcast, também para Deus esse convite. Que bom que a senhora diz sim para tudo, tá vendo? Eu ia falar, na minha oportunidade, eu ia falar, ainda bem que eu sei que ela fala assim. Então, muito obrigado. Mas vai ter dia que eu vou falar, não posso. Eu tô brincando. Não, mas a gente entende também. Agenda cheia. Corrido. Então, muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando sua vida, seu Amém. ministério, sua família, sua nova família que vai ser construída Nova ainda esse trajetória. ano, nova trajetória. Tem que falar assim nesse dia, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não, eu já falei sim, né? Porque no dia que ele pediu, foi um culto de batismo, no culto de 10h30, lotado a igreja. Lotado. E aí eu falei sim, né? Pediu oportunidade para... Não, foi mais ou menos assim. Posso contar? Claro, à vontade. Vocês querem saber? A gente tinha comprado, né, a aliança e eu peguei, estava guardada comigo, né? Eu falei, não, vou levar para o pastor ungir, orar conosco e colocar essa aliança como aliança de compromisso. Pra gente começar já a orar no sentido da data, né? Tudo direitinho. Ele falou, tá bom. Aí no dia do batismo peguei e trouxe a aliança. Eu batizei algumas pessoas do Quitandinha, né? Eram algumas pessoas, a gente foi dividindo, né? Quando eu fui trocar de roupa e subir, eu subi com a caixinha, dei na mão dele. E aí eu falei pra eles, eu duvido que você tem coragem de me pedir em casamento na frente de todo mundo aqui. Olha. Desafio. Aí ele pegou e falou assim, é sério? Vai casar com um homem que sabe dizer sim também, né? Aí ele pegou e falou, é sério? Ou tu tá brincando? Eu falei, não, é sério. Mas como é que eu faço? Eu falei, fala com um dos pastores ali, ó, pastor Augusto, pastor Marco. Eu falei, não, fala com o pastor Augusto, melhor, né? Aí ele falou comigo assim, tá. Ele foi lá no pastor Augusto. Ainda estava, né, naquele momento de recepção de membros. O pastor Augusto falou, tem certeza?
É contigo. Aí ele falou, tem, pastor. Aí o pastor foi, né, terminou ali, antes de impetrar a benção, ele falou, olha, nosso irmão Cristiano tem uma revelação do céu, porque ele é da revelação, né? Ele é dos mistérios, né? Tem uma revelação para a igreja importantíssima para entregar. E nós vamos receber essa revelação. E nisso ele já estava lá no altar. Em casa. Aí ele olhou para a igreja e falou assim, irmão, de graça e paz, né? Eu venho agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. E ficou gravado, tá no YouTube, né? Glória a Deus. E eu quero pedir, né, a mão da pastora Márcia diante de toda a igreja. Aí o outro pastor não sabia, que era o pastor Marco, que é o principal, não sabia, pastor Marco, né? E eu quero pedir a mão dela em casamento para poder honrá-la. E aí ele olhou para mim, né? Ele falou assim, você aceita? Aí eu subi no altar e falei, aceito, sim. Aí como era um compromisso, o que eu pensei? O pastor vai pegar a aliança e vai orar. O pastor Marco falou assim, não, nós vamos declarar agora que vocês são noivos. Eita, fala para ele, a partir de hoje você é meu noivo. E aí depois ele falou para mim, a partir de hoje você é minha noiva. Pronto, eu fiquei noiva ali. Meu Deus, né? Coisa linda, hein? Deus vai fazendo, né? Deus sabe. Chorou, não. Eu choraria, isso chorou. Depois de uma tempestade imensa, que aí também não dá tempo de contar, tá? Não, a senhora vai voltar. Vai ter. Segundo round. Eu já fiz meu agradecimento aqui, passar para o Diel. Queria agradecer por ter vindo só direcionar palavras sobre minha vida. Só eu apanhei. Pastor Tiago não apanhou nem um pouquinho. Porque ele anuncia demais. O Tiago só falou, eu fiquei só apanhando. Geralmente é assim, um bate, outro apanha, né? Entendi isso. Acho que queria agradecer pelo seu sim, mais um sim, né? Que esse sim se repita aqui no nosso Multiforma Podcast. Amém. Foi bênção de Deus recebê-la conosco, eu não a conhecia, mas pode ter certeza que agora eu vou guardá-la no meu coração. Amém. Tenho certeza que muito que foi dito aqui, viverei mais pra frente ainda, em nome de Jesus. Amém. Através dos sims. Isso. Aí, viu? Da próxima vez ele vai falar, olha, eu tô vivendo vários sims, a Cíntia é super feliz também. Glória a Deus. Amém. E eu quero deixar, né, 2 versículos do Salmo 139 para o seu coração e para o nosso coração, né? Amém. Deus é lindo. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existia. Todos os nossos dias já estão escritos, antes mesmo da gente existir. Às vezes você está aí tão sobrecarregado pensando, o que eu vou fazer? Os seus dias já estão no controle de Deus. Só aquieta. Deixa ser trabalhado e trabalhada pelo Espírito Santo, que você vai começar a viver uma vida completamente diferente do que você está vivendo agora. Que Deus te abençoe, te guarde. E é uma honra poder estar aqui junto com vocês. Amém? Amém. Vou nem falar para não estragar. Obrigado. Compartilhe esse vídeo. Manda para o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que vai abençoar o máximo de pessoas também. Se você quer que a pastora Márcia volte, escreva aqui embaixo aqui nos comentários. Queremos parte 2 da pastora Márcia. Tá bom? Porque a gente já quer, a gente vai escrever. Com certeza. Tá bom? Foi bênção. Forte abraço, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu, povo de Deus. Abraço. Plugado Filmes, produtora de vídeo.